Bom pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um pouco sobre validações, né? Usamos muito essas validações, por exemplo, em DTO, né? Se você tiver um endpoint, por exemplo, de login ou de cadastro, alguma coisa assim referente ao usuário, isso é um exemplo, né? Mas pode ser usado para muitas outras coisas. Aqui eu quero mostrar, por exemplo, se nós tivermos um endpoint simples aqui, eu botei /teste, mas que vai validar um username e uma idade de usuário, né? Bom, para essa validação funcionar, eu fiz um método post aqui simples. Você vai receber o JSON lá pelo DTO. Esse aqui é o DTO que eu criei, só com o username e o age, né? Um string e um integer. Bom, para que essa validação ocorra, a gente tem que colocar esse @valid aqui no nosso endpoint. Esse @valid, nós precisamos colocar aqui no POM essa dependência aqui, Spring Boot Start Validation. Ela que vai nos ajudar a fazer essa validação. Bom, aqui no controle eu botei o validate, request body. Esse aqui é o nosso DTO. Nele eu tenho esse campo username aqui que é uma string. E eu quero mostrar para vocês 3 anotações. A gente vai usar primeiro aqui a anotação not null. A anotação not null, ela deve validar se esse campo for nulo, né? Ela não vai deixar, vai acabar dando um erro, que justamente ela não pode ser nulo. Vou colocar um swagger aqui lado a lado, para exemplificar melhor. Bom, aqui eu tenho a idade e tenho o username. Como eu anotei com not null, ele tem que me dar um erro se esse campo for nulo. Vou tirar ele aqui. Deixei só a idade. Vamos executar. Ele me dá o erro. Ele acaba validando se esse objeto tem ou não o username. Ele dá até uma default message aqui, ó. Não deve ser nulo. A gente pode alterar essa mensagem. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, o campo username não pode ser nulo. Essa mensagem aqui vai ser alterada com isso aqui que nós fizemos. O campo username não pode ser nulo. Então essa anotação vai validar se estiver nulo e retorna um erro, né? Uma outra anotação que nós podemos usar é a not empty. Ela valida, a not null valida se está nulo. A not empty valida se está nulo ou vazio. Bom, vou passar aqui o campo nulo, pra vocês verem. Que ela também vai pegar na validação. Também pegou. E agora eu vou passar um campo vazio. Também pegou na validação. Agora, se esse campo vazio foi pego também, nulo também é pego, a not empty é como se fosse a not null somada com mais uma validação se esse campo é vazio ou não. A not empty então valida se está nulo ou vazio. Só que, por exemplo, se eu passar um monte de espaço aqui dentro com a not empty, vamos ver o que vai acontecer. Ele passa. Isso aqui pode ser um grande problema quando você for persistir isso aqui em uma base de dados, né? Então, para isso, a gente tem a anotação not blank. A anotação not blank, eu gosto de dizer que ela é uma soma da not null mais a not empty. Por quê? Ela vai validar se tiver nulo, validar se tiver nulo e vazio, e vai validar esses espaços aqui, porque ela vai fazer um ponto trim na string retirando os espaços em branco e sim fazer sua validação. Por exemplo, botei not blank, vamos ver se isso aqui iria passar.
não iria passar. Ele acaba sendo pego na validação. Agora, se por exemplo eu coloco aqui, aí ele passa. Por mais que aqui o meu DTO esteja mostrando que está com espaço vazio, que foi justamente o que eu mandei exibir aqui, que foi realmente o que eu mandei no DTO, o que ela fez para validar? Ela retirou os espaços em branco e validou isso daqui. Essa é a diferença. Então vamos lá. Mais uma outra validação que eu queria mostrar para vocês é quando a gente tivesse um número, né? Por exemplo, eu quero validar que essa idade, o mínimo, seja 18 anos. Aqui eu botei idade 0. Vamos fazer um teste. Digamos que no cadastro a pessoa colocou que tem 17 anos. E aqui também a gente consegue colocar bom, aqui também a gente consegue colocar uma mensagem, né? Vou colocar aqui, startar. Tô mandando tem 17 e eu validei que o mínimo é 18 anos. Então ele tem que me dar um erro. Não pode deixar dar 200 aqui. E ele validou. Então a gente tem uma validação aqui que você pode usar para a idade, né? Proibido menor de 18 anos. Agora vamos ver se realmente está funcionando. Vou passar 19. E ele passou. E o mesmo caso a gente tem para máximo. Digamos que o máximo de idade seja 65 anos. Eu passo aqui no meu cadastro. E eu passo aqui no meu cadastro dizendo que eu tenho 85. Ele vai me jogar uma exceção. Não vai deixar salvar, porque é proibido maior de 65 anos. E se eu passar que eu tenho 55, ele dá o 200. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, pessoal. São essas validações das anotações, né? Bom, o que eu queria mostrar para vocês, pessoal, é essas validações aqui, anotações para string e para número. Eu usei para integer, mas também serve para long, que é o mínimo e o máximo. E só recapitulando, como eu gosto de trazer de uma forma mais simples, que às vezes é um pouco confusa, né? O not null valida campo nulo. O not empty valida se está nulo ou vazio. E o not blank, eu gosto de dizer que é a junção do not null mais o not empty, fazendo essas duas validações, mas usando o ponto trim, retirando os espaços em brancos e fazendo essa validação. O mínimo e máximo é um pouco mais claro, né? Mínimo para validar mínimo e máximo para validar o máximo de idade ou o que for. Bom, espero que tenham gostado, pessoal. Valeu, fica um abraço aí.